eu já estava entregue com esse fato de que eu conhecia e encontrava o Yoshitami Fujimori. Tanto que foi por isso que o senhor foi levado, né? E foi para entregar o Yoshitami Fujimori. Foi isso, por isso que eu fui levado. E aí as torturas se sucederam diariamente, noite e dia. Por isso que eu, inclusive, depois que eu saí da cadeia, eu não tinha condições emocionais para falar de tortura. E aí eu comecei a escrever poesias. Eu tenho 1.500 poesias falando de tortura. Agora, aquilo é poesia? O que é? Eu ia publicar, estava tudo prontinho. Só que o presidente da República, mais recente, disse que não teve ditadura no Brasil e não teve tortura. Então eu mudei, guardei minhas poesias para outra oportunidade e escrevi esse livro para contar como foram as torturas que eu sofri. E não só isso, né? Tem vários outros detalhes. Porque aí foi uma sucessão de fatos, de torturas. Eu fui torturado durante 30 dias direto no doicote, ali onde eu fui preso, para dizer onde estava o Yoshitami Fujimori. Como eu não... realmente foi uma decisão de natureza pessoal. Mas ninguém me aconselhou, ó, entrega o cara, fica livre, vai embora. Porque eu não ia embora. E também se eu entregasse ele, entregava uma organização. A nacional, o comandante era o Lamarca. Quer dizer, caía o Brasil inteiro. Não que eu fosse importante, mas eu sabia mesmo, eu não podia entregar o Fujimori. E aí um fato me ajudou muito também. O cabo Mariani, vocês conhecem o fato de que o capitão Lamarca e mais 3 membros do Exército, cabo Mariani e sargento Darcy, eles deixaram o Exército, desertaram, levando um caminhão de armas, tá certo? E o cabo Mariani, ele fez parte do grupo que levou as armas e ele foi preso. E ele estava casualmente aí no doicode. Ele estava arrebentado da cabeça dos pés, mas já estava cicatrizado. Tinha a testa afundada, tinha cabelos arrancados, orelha caída, queixo caído, os dedos dele todos sem unha. Os pés dele, os dedos dos pés, enfim, ele era um ser vivo arrebentado. Mas ele passou na minha cela logo no comecinho que eu fui preso, 3º ou 4º dia. Ele, gaúcho, sabe quem eu sou? Olhei para ele, eu digo, eu te conheço do cartaz, porque ele tinha aparecido em cartazes, né? Eu falei, você é o cabo Mariani. Daí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, gaúcho. Eu aguentei. E quero te dizer que dá para aguentar. Porque se você entregar, ele sabia que eles queriam o Fujimori, eles não vão ficar só querendo o Fujimori, eles vão querer muito mais do que isso. E aí sim você não vai aguentar. Mas ele falou dessa forma porque ele tinha sido torturado. Agora, que ele entregou ou não entregou, aí é outra história, porque a história dele já era conhecida. Ele saiu do quartel com um caminhão de armas. Você confessa que você saiu com um caminhão de armas do seu quartel? Sim. Confessou que saiu. Bom, e daí eu comecei a pensar em não falar. Travar. E travei. E não falei. Então foi essa a história. Mas na medida que eu não falava, mais eu era torturado. E eu contei toda a vida que eu era torturado, às vezes até 3 vezes por dia, né? Eu fui, vamos dizer assim,
fisicamente eles não tinham mais o que me... quebrar braço, quebrar dedo, me bater muito, muito. Agora, você fica com os problemas, você fica ruim da cabeça. Mas eu realmente tomei essa decisão. E o que aconteceu? Que, de fato, eu não entreguei o Fujimori e mais ninguém da organização. Essa foi uma coisa que... Quer dizer, outras pessoas, outros companheiros também tomaram essa decisão, mas era muito difícil, porque realmente você estava com... Era muito duro, né? Era duro Tudo e isso. você ia ser morto. Mas eles queriam o Fujimori, por isso eles não me matavam. Eles me torturavam, mas eu não me botavam no... Eu tive certas situações na tortura que... aliás, eu conto num livro, como o presidente do Brasil disse que não teve tortura no país, eu conto determinadas torturas que não são só físicas. Por exemplo, perguntam para mim, qual foi a pior tortura que você sofreu? Claro, eu passei pelo pau de arara, pela cadeira do dragão, que era uma cadeira parecida com essa. Mas era metálica, né? E dava um choque na cadeira, tinha palmatória, tinha tudo, surras intermináveis. Mas o que realmente me perturbou, podia ter me derrotado definitivamente, é que chegou um dia que os torturadores, comandados pelo Ustra e pelo José Vettorazzo, que era um torturador, ele era delegado da Polícia Federal. Eu já tinha passado pelo pau de arara, palmatória, eu estava na cadeira do dragão e eu definitivamente não falava. Aí o Ustra subiu daquelas salas de tortura que existem aí no doicode e ele falou: e aí, o alemão fala ou não fala? Aí os caras, o alemão está desmaiado aí, o alemão não fala, não sei o quê. Aí eles mandaram que eu ficasse em pé para eles me levar para o chuveiro, para eles me dar um banho frio, para que eu me recuperasse. Porque o doicode, por incrível que pareça, tinha médico. E naquele momento tinha um enfermeiro, um sargento do exército chamado Índio. E ele recuperava as pessoas ali que estavam. No meu caso, então mandaram eu parar de pé. Como eu não consegui parar de pé, eu caí de bruço, porque eu não conseguia permanecer em pé, o carcereiro descobriu uma forma de fazer eu me locomover. Eles tinham de tudo ali como equipamento de tortura, mas não sei porquê. Eles tinham uma coleira de cachorro. Eles botaram essa coleira no meu pescoço e amarraram uma cordinha. E eles atravessaram todo o corredor, me levando puxado dessa forma, como um cachorro. E o José Vettorazzo me chutando a bunda. E eu fui. E lá no chuveiro, não era um chuveiro, era um cano, esse enfermeiro me deu uma injeção no calcanhar para mim me recuperar. E assim, então eu digo que no meu livro eu escrevo que eu fui um homem chamado cachorro, porque eles falavam, vem, dá um osso que ele anda, coisa assim. E isso não é dolorido, é acima de tudo humilhante. Uhum. É claro, o que é ser um cachorro? Nada mal, um animal vistoso, bonito, mas você sendo torturado e transformado num cachorro, aquilo acabou comigo. Eu só não comecei a dedar ninguém, porque realmente aconteceu na sucessão que eles acharam que eu tinha que tomar aquela medicação e mais tarde eles iam retomar as minhas torturas. Então, e foi assim por um mês, porque eu fui preso e a ditadura a ditadura não fazia investigação. Uhum. O Exército Brasileiro foi preparado
num setor que eles levavam só major, capitães e tenentes para fichar, perseguir, localizar, prender, torturar, matar e desaparecer com os corpos. Isso numa instância intermediária, porque os generais não torturavam. Eles estavam na ESG, Escola Superior de Guerra, só comandando, né? E orientando, etc. E eu estou falando isso porque a oficialidade do Exército era altamente vamos dizer, treinada, eles eram muito especializados no que eles faziam, né? Eles sabiam o que eles queriam fazer, né? Não era uma improvisação. E o senhor também estava comentando um pouquinho, quase agora, que o senhor então chegou a conhecer o Ustra. Eu entrei às 5h15 da manhã no DOI-CODE. E passei a ser torturado pelo capitão. Bom, aí o Ustra, logo em seguida, abriu a porta. O alemão está aí? O alemão estava ali. E aí? Já falou? Não falou. Então eu olhei, mas... E os caras, né? Então eu conheci o Ustra logo que eu cheguei. No segundo ou terceiro dia que eu estava no DOI-CODE, houve um fato diferente ali no DOI-CODE, porque como muitos gaúchos participaram do treinamento de guerrilha no Vale do Ribeira, com o Carlos Lamarca. Muitos gaúchos, uns 8, 10. E eles estavam todos presos ali no DOI-CODE. Foi através de um deles que eu fui preso. E o Ustra, malditamente, é gaúcho. E ele é gaúcho de Santa Maria. E ele, naquele tempo, ele era major. E ele pegava os gaúchos por essa coisa que não tem nada a ver, mas tem. Ele no segundo ou terceiro dia foi até a cela onde eu me encontrava. Ele abriu a cela e entrou. Você sabe quem sou eu? Assim. Eu falei, não sei. E aí ele falou, eu sou Major Tibiriçá. Eu sou o comandante aqui da sala. E você é o alemão, gaúcho, como eu. Ele quis criar uma identidade comigo. Como eu. Só que você está contra o país, a favor do comunismo, e eu estou por não sei o quê. E eu vim aqui conversar com você para te dar uma chance de você sair livre aqui e agora. Porque nós somos gaúchos, porque isso, porque aquilo. Então ele veio me dar um conselho pessoal para mim, conversar o que eu... Ele falou, daí você vai ser bem tratado, você vai para a rua, você não vai ter processo. Numa boa, assim, sabe? Como um sujeito dando um conselho para alguém. Mas daí ele falou, eu também sou gaúcho, sou de Santa Maria. E vocês são os últimos gaúchos que estão entrando aqui em São Paulo. Porque nós vamos fechar a fronteira em Vacaria e não vai subir mais nenhum subversivo. Quem tentar subir vai morrer lá na fronteira. Quer dizer, esse tipo de conversa. Mas daí foi assim que eu conheci o Ustra. Logo em seguida dos outros. Esse cara é o Ustra, porra. Quem é o Ustra, né? Quer dizer, ele era o comandante, ele era o chefe de todos. Ele comandava, mas ele também torturava. Não é? E ele começou, daí ele teve essa conversa comigo e caiu fora. Não é? Aí, no decorrer dos dias, ele vinha me visitar ou ia nas salas onde eu estava. Ô, alemão,
fala logo, a gente resolve isso, você volta para São Valério é minha terra querida, você volta para São Valério, está tudo resolvido. E foi indo. Só que na medida em que eu não falava, que eu não entregava o que eles queriam, e nem outras coisas. Algumas coisas eu dizia, lógico. Você é contra a ditadura? Claro, é evidente, eu acho. Né? Você é comunista. Eu falei, não, eu não sou comunista. Eu sou contra a ditadura, eu sou democrata. Pronto, aí ferrou. Porque passei a apanhar porque eu disse que eu não era comunista, né? Porque eu tinha que ser comunista. Parênteses, eu ganhei um processo por danos morais recentemente e está provado que eu não sou comunista. Isso que eu até ia perguntar para o senhor, né? O senhor foi um dos ex-presos aí que ganhou na justiça esse processo importante contra muitos militares da ditadura ali, contra esse regime. E como que foi para o senhor essa sensação de quando o senhor realmente ganhou esse processo? Como que foi esse sentimento de vitória? Bom, primeiro não foi um sentimento de vitória, sinceramente. Porque eu nunca poderia imaginar que eu poderia processar o Estado brasileiro pelo que o Estado fez. Primeiro me perseguiu, 22 anos de SNI. Segundo, não consegui entrar em algumas faculdades, não consegui trabalho. Eu tinha todo tipo de problema, preso, torturado, essas coisas todas. Aí o Percival Maricato, o meu advogado de causas ganhas e perdidas, ele falou, Emílio, eu nunca fiz um processo contra o Estado brasileiro por danos morais. Você não quer fazer esse processo? Eu vou fazer pela primeira vez, abrir essa causa, para ver o que acontece. E aí eu topei, mas sem acreditar que poderia ser, quer dizer, passível de vitória. Sim. Né? Porque eu já tinha sido anistiado, eu recebi uma reparação pecuniária igual a do Lula, uma mixaria, e agora só que é danos morais e solicitando uma reparação pecuniária, né? Eu topei, baseado no seguinte, o meu processo, na tortura, quando eu fui assinar o processo, quando eu saí do DOPS, onde eu assinei os processos, você sai do DOI-CODE, vai para o DOPS você faz o processo. Eu assinei tudo que eles queriam. Só não falei que tinha matado minha mãe, porque não foi o caso. Mas assinava. Então, e dentro desse processo, agora, por danos morais, um principal. No meu processo, eles diziam que eu ajudei a jogar a bomba que explodiu a Praça 14 Bis, aquele monumento do 14 Sim. Bis. Disseram que eu participei do sequestro do cônsul japonês. Processo. Disseram que eu fui com um grupo assaltar o banco, não sei o que, de Tóquio. Algumas, sabe, esse tipo de acusação. E ser comunista, né? Comunista, contumaz, não sei o que, orientado pela União Soviética. Ainda se tivesse ido para a União Soviética para aprender. Você tinha viajado, pelo menos, né? Mas aí, olha que incrível. O relator do processo, ele, por incrível que pareça, ele mandou verificar se eu estava falando a verdade com as minhas negativas. Claro que muitas coisas eu disse, não, fiz. Porque, porra, eu não fui preso inocente, eu era menino contra a ditadura. E outra, andava armado, proibido, sei lá, essas coisas, era a favor de guerrilha. Agora,
E aí esses fatos que não foram verdadeiros e que constaram no meu processo, e eu fui condenado por essa razão, foram derrubados todos. E o principal, eu sempre disse, eu fui torturado durante 30 dias. Às vezes, mais de uma vez por dia. O que aconteceu lá no Ministério da Justiça? Coisa mais inacreditável do mundo. O relator mandou investigar se era verdade ou não. É isso que eu disse, estava dizendo na minha apelação. E ele constatou que sim. Eu não participei do assalto, de banco. Eu não sequestrei nem o embaixador. Não joguei bomba nenhuma no 14 Segundos, pelo contrário, os caras que jogaram a bomba estavam na mesma cela que eu, os arquitetos. Coisa absurda, imbecil. A ditadura militar é, acima de tudo, um desastre nesse sentido. Inventar. E que mais? E ele, como se diz assim, pelos seus depoimentos, não comprova-se que tenha sido de orientação comunista. Então eu não sou comunista. Agora provado, né? Que você não o relator comunista. E o que aconteceu? Eu ganhei a causa, ganhei um precatório, não recebi. Um dia eu vou receber. Vamos ver quando, né? Mas um dia. Pois é, mas veja como são as coisas. Então você é isso, você fez aquilo. Mas foram alguns fatos. Agora, o que foi imputado a mim era assim, porque você no pó de arara, você confessa qualquer coisa. Na cadeira do dragão, aquela coisa dando choque. Você nem pensa direito, né? Não, você só quer se livrar da dor. Você assina o que você quiser, né? Agora, no meu caso, alguns fatos eu não negava. Isso, eu só não podia entregar meu preço, só isso. Uhum. E o resto, como se, você matou o Papa. Matei. Esquartejei o Papa. Né? Realmente, é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo ficamos felizes em saber que agora, pelo menos, esse reconhecimento veio, né, Emílio? Emílio, então a gente gostaria muito de finalizar por aqui o nosso bate-papo, senão a gente vai ficar aqui dias e dias conversando sobre relatos, né, interessantes que você tem a contar sobre esse período. Então a gente agradece muito a sua participação aqui e também convidamos a todos aqueles que estão vendo aqui a nossa entrevista para que vocês confiram também o livro do Emílio, né, que contém mais detalhes sobre esses períodos sombrios, né, desses 30 dias lá no DOI-CODE. Então, muito obrigada, viu, Emílio, pela sua participação. Eu só quero acrescentar um detalhe. Fique à vontade. Não é um detalhe, uma coisa muito importante, que o povo brasileiro não sabe nada sobre ditadura, não sabe nada sobre tortura. Nós, homens, sofremos demais. Éramos 80% dos presos. 20% mulheres. E esse é o fato que eu gostaria de ressaltar. As mulheres presas, elas sofriam duplamente. Por quê? Porque além delas serem torturadas de todas as formas, elas eram estupradas pelos oficiais desse nosso exército que está aí, garboso. Mas para estuprar as nossas mulheres, as presas, isso, eles estavam lá. Tá certo? Eu gostaria de destacar isso, porque é uma coisa que... Eles torturaram crianças. Quer dizer, é uma sucessão de absurdos que aconteceu durante a ditadura, né? E quase aconteceu novamente agora. Tá certo? Então, aquela coisa que a gente sempre fala, ditadura nunca mais... Isso é só um slogan, porque a ditadura é iminente. A qualquer momento o exército está sempre pronto para dar golpe. Né? E nós, pobres civis, nada somos subjugados permanentemente. Fica então a nossa esperança de que isso não aconteça. Não é? Fica a nossa esperança, sempre a como nossa diz. Esperança. Exatamente. Bom, exatamente como um símbolo de esperança, essa aqui foi a nossa conversa
com Emílio Ivo. E se você gostou dessa entrevista, continue acompanhando as nossas redes sociais oficiais e o nosso portal oficial lá do Aventuras na História. Nós vamos ficando por aqui, mas essa mensagem, acredito eu, que fique aí por muito tempo nas nossas cabeças, nas nossas mentes e também com a nossa esperança. Até mais!